vamos dar início aqui a esse papo com o Roberto Falcão. Vou, obviamente, deixar que ele se apresente, mas desde já agradeço muitíssimo em nome do Departamento de Comunicação. A gente sabe que o tempo é uma especiaria, né? É difícil. Então agradeço muito ele ter disponibilizado esse tempo aqui para compartilhar o vasto conhecimento, a vasta experiência dele, não só na operação de mídia, na coordenação da operação de mídia em grandes eventos esportivos, que é o ponto central hoje daqui do papo, mas também na cobertura esportiva, né? Eu lembro que o Falcão, ele não só é um dos principais especialistas nessa gestão de comunicação organizacional, de comunicação, operação de mídia em grandes eventos, operação que ele vai detalhar um pouquinho agora para todos nós. Tive o prazer de integrar a equipe coordenada por ele na operação de mídia da Copa América no Rio de Janeiro. Mas também a gente pode conversar aqui sobre cobertura também de grandes eventos esportivos, Copa do Mundo, principalmente, Copa América, porque o Falcão também, né, trabalhamos, e ele trabalhou em várias redações, Jornal do Brasil, foi editor executivo e colunista do Lance, enfim. É um craque aí nessas várias frentes de comunicação. Então agradeço também a presença de todos aqui e passo a bola pro Falcão. Obrigado pelo convite, Caralto. Obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer estar aqui na PUC. Eu passei um tempinho aqui na PUC também como aluno, doutorado, colega aqui de ambos, doutorado, mas fui colega de ambos também no Jornal do Brasil. Trabalhamos juntos no Jornal do Brasil já faz um tempinho, naquele primeiro Jornal do Brasil, né, aquele que acabou ali na Avenida Brasil 500, onde eu adquiri a maior experiência em jornalismo esportivo. Foi onde eu passei mais tempo em jornalismo esportivo. Passei 10 anos e pouquinho no Jornal do Brasil, primeiro como redator, depois como chefe de reportagem, depois como subeditor. E trabalhei depois com Caralta no caderno Carro e Moto e no caderno Viagem. Quase que eu falei boa viagem aqui, cometendo um ato falho com o Globo, no caderno Viagem. Eu comecei em jornalismo esportivo, só para dar uma ideia rápida aqui para vocês, né, do sujeito que está aqui falando com vocês. Eu comecei em jornalismo esportivo, eu tinha na faculdade vontade de trabalhar em jornal, acabei indo trabalhar em jornal, porque fiz uma prova para estágio no Jornal dos Esportes e era fissurado em esporte. Gosto até hoje, mas eu diria que naquela época eu era fissurado, lia tudo que me passava nas mãos. A gente tem que lembrar, na época que eu fiz a prova para estágio, eram os anos 80 ainda, então era basicamente impresso, né? E o que me passasse na mão de esporte eu lia, então eu conhecia relativamente bem esporte e acabei fazendo a prova e fui bem sucedido na prova, porque tinha uma parte da prova que era de conhecimentos gerais, outra era de esporte. Fui bem nas duas e fui mal na prova de redação, para ser absolutamente sincero, porque naquela época a gente tinha dividido claramente profissional e básico. E eu estava no básico. No básico a gente não via disciplina nenhuma de profissional, então eu não sabia, efetivamente, eu conhecia o lead de ouvir falar. Mas, enfim, aprendi no jornal a escrever uma matéria, no final das contas, no Jornal dos Esportes, e acabei trabalhando em jornalismo esportivo a vida toda, embora eu quisesse, quando eu entrei na faculdade, trabalhar em economia. Cheguei a cursar economia paralelamente ao jornalismo por um tempo, acabei abandonando a economia, acredito que tenha sido jubilado, eu fazia na UFRJ, eu nunca tranquei a matrícula e nunca mais voltei, e hoje, curiosamente, eu trabalho na UFRJ, e não descubram, né, que eu devo ter sido de jubilado lá uma época. Eu trabalho na UFRJ também, né, na assessoria da COP, sou coordenador de comunicação da COP, que é a pós-graduação de engenharia da UFRJ. Bom, mas trabalho com esporte há muito tempo e fazendo jornal, fui trabalhando em um jornal e outro, até que em 2003 já tinha passado em assessoria de comunicação. Eu, quando saí do Jornal do Brasil, eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na Última Hora, comecei a falar Jornal dos Esportes, Última Hora, Jornal do Brasil, tudo que acabou, né, mas os jornais estão acabando. Trabalhei no Dia, que resiste, trabalhei no Globo, que resiste, então também não só fechei jornal não, mas fechei também o Lance. Eu estava no Lance, não fechei o Lance, ele fechou depois de mim.
Eu estava no Lance, era editor executivo do Lance, e fui convidado para trabalhar num evento esportivo. Em 2003, nos Jogos Pan-Americanos. Em 2003, estranhei um pouco o convite, porque em 2003 o evento era 2007. O que eu ia fazer durante 4 anos num evento esportivo, né, como gerente de comunicação? Na verdade, eu descobri que você levava muito tempo para planejar evento esportivo. Normalmente são ciclos de 7 anos de preparação. E no caso dos Jogos Pan-Americanos foi um ciclo de 4 anos de preparação. Eu fui convidado na época por uma agência que é a Textual. A Textual me convidou, a Karina me convidou porque a Karina também foi nossa colega de Jornal do Brasil, e era dona da Textual. A Karina me convidou porque eu conhecia esporte, afinal de contas trabalhava nisso há muito tempo, e tinha alguma experiência de gestão como editor, como subeditor, né? Tinha um razoável conhecimento de língua, não falo à perfeição, mas falava inglês, francês, espanhol aprendi depois, né? Não falo nenhuma delas, tá? Mas, enfim, me viro em todas elas. Mas precisava, né? Precisava de língua para trabalhar. Mas não era essa a principal razão. A principal razão era realmente ter o conhecimento de ter sido o cliente para quem eu ia trabalhar, né? Ter coberto Jogos Olímpicos, ter coberto Copa do Mundo, enfim, saber o que demandava um jornalista em um evento esportivo. E aí eu fui trabalhar nos Jogos Pan-Americanos. E aí eu descobri que fazer um evento era um negócio extremamente complicado, bastante complicado mesmo, né? Que havia não só a comunicação institucional, onde você comunica aquilo que você está fazendo, e é uma comunicação relativamente complicada. Nos Jogos Pan-Americanos eu trabalhei como gerente de comunicação e de operações de imprensa. Eu já vou explicar melhor o que é operações de imprensa. Era o gerente de comunicação e de operações de imprensa durante muito tempo, e depois foi separado, mas eu já chego lá. E na questão da comunicação, é uma comunicação relativamente complicada, porque quando você trabalha num evento dessa natureza, num evento multiesportivo, ou num mega evento esportivo, melhor dizendo, pode ser um evento uniesportivo como a Copa do Mundo, mas é um mega evento esportivo, você tem relacionamento com governos. No caso do Brasil, a gente tem 3 níveis de governo. Em alguns países são só 2, mas no Brasil são 3. Né? Você tem um relacionamento com os governos, você tem um relacionamento com os patrocinadores, né? Com detentores de direitos um pouco menos, mas enfim, você tem várias comunicações funcionando ao mesmo tempo, e você precisa fazer a coordenação da comunicação de uma maneira geral. Quem domina o evento é a própria organização do evento, e a organização do evento que tem que liderar a comunicação. Então, esse era das dificuldades que havia e há na comunicação de eventos esportivos, né? O relacionamento com seus parceiros, né? Governamentais e patrocinadores e apoiadores, enfim, né? Dependendo do evento, você tem níveis de patrocínio, você chama de formas diferentes, mas são todos, na verdade, patrocinadores, sejam mesmo patrocinadores que sejam fornecedores através de permuta em produtos, né? Uma parte das vezes você tem parte dinheiro e parte produtos. A Coca-Cola, por exemplo, trabalha normalmente parte dinheiro, parte em produtos, até porque o produto dela vai estar exposto na mesa, né? Quando a gente tiver uma mesa, isso aqui é uma Cristal, né? Por exemplo, essa aqui é uma Coca-Cola, né? Quando você tiver um evento esportivo, muitas vezes a água que está lá é uma água Coca-Cola, né? A água que está lá vai depender do país, né? Vai depender da decisão de colocar uma água internacional que seja reconhecida em todos os lugares do mundo, enfim, é a decisão da Coca-Cola lá de colocar. Mas, enfim, você tem essa dinâmica. E a outra coisa que eu aprendi, né, e aí foi o aprendizado, de fato, eu não tinha percebido, né? Na verdade, eu ia ao evento esportivo, chegava no evento esportivo, pegava a minha credencial, sentava na tribuna de imprensa, transmitia meu material, né? Naquela época ainda com muito mais dificuldade do que hoje, né? Por exemplo, Copa do Mundo 94 ainda era internet discada, para a gente ter ideia, né? Mas transmitia meu material e ia embora, né? Usava a lanchonete da imprensa, pegava um ônibus dedicado à imprensa em alguns eventos maiores, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Aqui a gente teve ônibus dedicado à imprensa, né? E acabava, enfim, não tinha a percepção clara. Me hospedava num hotel de imprensa, pagando, né? Mas um hotel reservado para a imprensa, onde eu podia reservar com mais facilidade,
onde eu tinha a possibilidade de reservar até uma determinada data sem problema, para não concorrer com o público de maneira geral. E aí eu fui descobrindo no evento, na organização do evento, que eu precisava fazer também operações de imprensa. E operações de imprensa é, na verdade, você organizar o evento para que a imprensa possa cobrir. E no evento é curioso por quê? Porque você tem um evento todo organizado, normalmente por produtores, né? Pessoas que estão acostumadas a fazer gestão do esporte, a parte esportiva é pelo pessoal de educação física ou gestão do esporte, fundamentalmente, ali a competição em si, né? O hardcore do jogo, do evento, né? Mas a parte de imprensa, que é a segunda parte mais importante de um evento esportivo, né? O que é oferecido à imprensa é organizado pela própria imprensa, por alguém da imprensa, na verdade, que vai se especializar, vai se tornar um pequeno produtor ou vai se especializar em ser um produtor. Por quê? Porque tudo tem que estar funcionando bem para que a imprensa cobre bem, porque a lógica do evento, o evento, na verdade, é uma grande... Assim, esse é o título do capítulo que eu fiz com o Luiz Léo e o Leonel Aguiar, que vocês talvez conheçam, provavelmente conhecem aqui da PUC, né, dos professores da PUC, o evento esportivo como plataforma de comunicação, porque o evento esportivo ele é hoje em si uma plataforma de comunicação. Na verdade, essa lógica começou nos anos 80. Jogos Olímpicos e Copa do Mundo perceberam em determinado momento, nos anos 80, que se eles mantivessem a forma que eles tinham e o crescimento que eles vinham tendo, eles seriam insustentáveis dentro de pouco tempo. E aí reformularam o conceito do evento. O evento passou a ser feito fundamentalmente para a televisão, tá? Para cobertura. Então, a lógica é, eu preciso ter uma cobertura de televisão expressiva, eu preciso ter uma cobertura de imprensa expressiva, tá? A televisão é extremamente importante porque a televisão dá visibilidade direta a patrocinador. Desculpe, Jogos Olímpicos Copa do Mundo ela dá visibilidade direta a patrocinador através de placa, etc. e tal. E às vezes a visibilidade não é só direta, às vezes a visibilidade é indireta. Jogos Olímpicos, por exemplo, você não tem patrocínio dentro do estádio. Só tem a marca do evento. Jogos Pan-Americanos, quando a gente fez aqui, só tinha a marca do evento. Na verdade, cabe ao patrocinador se associar àquele evento que foi bem sucedido. Então a ideia é que você faz um evento para que ele seja transmitido para 1 bilhão de pessoas, uma final de Copa do Mundo, que é o que a gente teve na última Copa do Mundo, 1 bilhão e 100. E na Copa anterior aqui no Brasil a gente teve 1 bilhão. A diferença se deve de uma Copa para outra e fundamentalmente a internet, que entrou como um veículo importante na Copa de 2018, já foi utilizada na Copa de 2014, mas na Copa de 2018 foi mais importante ainda. Então a gente teve um crescimento de 10% de visibilidade no jogo final da Copa do Mundo, que é um negócio maluco. Uma pessoa, né, assim, você tem assim, uma pessoa a cada família, né, viu o jogo da Copa do Mundo. Então uma pessoa por lar, digamos assim, viu um jogo do final da Copa do Mundo. Se a gente fizesse uma conta, né, né, a gente teria todos os lares do mundo vendo Copa do Mundo se tivesse uma pessoa por lar vendo um jogo da Copa do Mundo. É um negócio de maluco. Então os números são altos. Os números são altos e você, para que esse evento funcione, você, na verdade, precisa de uma estrutura para que esse evento funcione. Então, você precisa ter uma estrutura que seja capaz de atender a imprensa. Tá? E para que você tenha uma estrutura capaz de atender a imprensa, você precisa dar à imprensa efetivamente o melhor serviço. Então, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, pegava o ônibus de imprensa nos Jogos Olímpicos de Atenas, ou pegava aqui nos Jogos Pan-Americanos, ou pegava aqui nos Jogos do Rio de Janeiro, que a gente teve aqui, tinha ônibus de imprensa, né, e eu não trabalhei nos Jogos, no comitê organizador durante os Jogos, trabalhei antes, trabalhei na CBV, mas a gente podia pegar os ônibus de imprensa também. Tá? Eu podia pegar o ônibus de imprensa e a lógica do ônibus de imprensa, por exemplo, é um negócio, uma briga constante com o pessoal de transporte. E o ônibus, né, o curioso do ônibus é que o pessoal de transporte costuma dizer o seguinte: mas, ô Falcão, por que o ônibus tem que ficar até meia-noite, que é a hora que fecha o centro de imprensa, e não consegue, e esse ônibus sai batendo lata, bater lata na expressão do pessoal
de transporte é quando o ônibus anda vazio. Todo mundo já pegou um ônibus vazio e faz aquela barulheira, pá, 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 né? O cara chama aquilo de bater lata. Então, pô, não faz sentido manter um ônibus para bater lata no final, 2 pessoas, coisa e tal. O cara se vira, pega um Uber, pega um táxi. Não, ele tem que ter um ônibus ali, na verdade, porque ele não sei se à meia-noite ele vai conseguir pegar um Uber, vai pegar um táxi, ele está cansado. Eu preciso dar o melhor serviço para ele. A mesma coisa com a lanchonete não pode fechar. Ah, mas foi todo mundo embora, o centro de imprensa fecha meia-noite e 11h30 não tem mais ninguém. O centro de imprensa permanece aberto, porque alguém pode chegar às 11h31, né, e a lanchonete fica aberta até meia-noite. A questão é um padrão de serviço. Você dá um padrão de serviço para que o cara cubra melhor. E você faz isso porque você gosta do cara? Não, você faz isso porque aquilo ali é um investimento, na verdade. Copa do Mundo de 2014, cada jornalista credenciado, não estou falando de televisão, que é transmissão de detentor de transmissão de direito, detentor de direito de transmissão, desculpe, um jornalista custa uma média de $15 mil, tá? Cada credenciamento. Você faz isso porque você gosta do cara, o cara não está pagando nada, ele está sendo credenciado, ele está recebendo uma série de serviços. Não, eu preciso que o fotógrafo em campo tenha a melhor posição possível para ele fotografar e distribuir a foto, porque aquela foto é extremamente importante para a divulgação do evento. Da mesma forma, eu faço uma zona mista, por exemplo. Zona mista, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, talvez não saiba o nome, né? Mas zona mista é aquele corredor que o jogador passa ao final de uma competição. Ali atrás tem um backdrop e ele passa por aqui e ele é obrigado a passar. Ele não é obrigado a falar, mas ele é obrigado a passar. Para ele não falar, ele passa por uma situação, entre aspas, de constrangimento, porque ele passa aqui, o espaço é de 1 metro, menor do que esse tablado aqui, eu acho. Esse aqui não sei se tem menos de 1 metro. O espaço de 1 metro a 1,5 metros, ele passa por aqui e tem uma grade aqui que está todo mundo aqui. O cara está passando aqui, o Neymar, ele só... Sim, ele está escutando. Ele vai decidir se ele para falar ou se ele não para falar. Tá? Mas ele tem alguém ali chamando ele, etc. e tal. Então, não há como não saber que ele está sendo chamado para falar. Então, é uma obrigação. Por que tem essa obrigação de passar? Porque a ideia para a competição é que quanto mais gente fale, mais matérias saiam na imprensa, e mais matérias saindo na imprensa, mais promoção para o evento. Da mesma forma, a entrevista coletiva obrigatória. Em eventos esportivos grandes, a obrigação sempre de você ter os 3 medalhistas. O medalhista não pode deixar de ir a coletiva, é obrigatório. Se ele não for a coletiva, ele sofre uma punição depois. O cara, por exemplo, ele vai à coletiva, por exemplo, o sujeito foi sorteado para o doping, tá? Ele vai à coletiva acompanhar. Normalmente o cara não consegue fazer o xixi rápido, demora um pouquinho porque ele se desidratou durante o evento. Ele vai à coletiva, senta lá, dá a coletiva, e um detalhe, ele precisa ser acompanhado por alguém do exame antidoping. Então ele fica ali, ele tem que estar na vista. Então quando o cara vai dar uma coletiva e ele está no exame antidoping, o chaperon, que é o nome técnico do cara que acompanha, ele fica aqui. Ele tem que ter a visão das pernas, da parte baixa do sujeito aqui, ou da menina, não importa quem seja, porque você não pode ter a fraude do doping. Então você acompanha aqui. Então tem uma série de coisas. Flash interview, que é aquele no futebol é comum após o jogo, o cara vai fazer a entrevista depois do jogo. A televisão pediu para falar com o Gabigol. O Gabigol foi sorteado para fazer exame antidoping. A saída, no momento que o Gabigol pisa fora das 4 linhas, o chaperon está esperando ele. Ele dá a entrevista ali, e o chaperon fica do lado esperando. Mas, assim, a prioridade é ele dar a entrevista. A prioridade é sempre você fazer o atendimento à imprensa, e não é à toa. É porque isso é importante para a competição. Mas eu fiz só um rápido preâmbulo aqui de como as coisas funcionam, só para a gente ter uma ideia, de como efetivamente você pensa um evento esportivo hoje. Porque o evento esportivo hoje, ele é um canal de comunicação como um todo. Ele, antigamente, se a gente pensar há 40 anos, quando eu comecei a trabalhar lá como estagiário, ele era uma matéria no jornal.
né, única e exclusivamente uma matéria no jornal. Hoje a produção de conteúdo que você tem no evento esportivo é gigante. Então, por exemplo, você tem no lado do marketing, por isso que a gente dividiu o capítulo, né, o Luiz Léo foi importantíssimo na divisão desse capítulo. Eu estou falando do capítulo porque essa é uma ideia que eu tenho há 500 anos e consegui colocar em prática. Tá? E foi extremamente importante trazer o Léo, por quê? Porque eu penso, né, eu e Leonel pensamos do ponto de vista do jornalismo, e o Léo pensou do ponto de vista do marketing. Né? Porque no momento que eu faço o backdrop aqui, que eu faço a zona mista com backdrop aqui, eu estou gerando conteúdo por um lado e estou gerando visibilidade de marca por outro lado. Então eu estou comunicando duas coisas. Estou comunicando o conteúdo, que é importante para o público de maneira geral, e estou comunicando a marca, que é importante para o meu patrocinador. Né? A coletiva funciona do mesmo jeito. Né? E hoje em dia você tem uma produção de conteúdo, que é uma produção de conteúdo que vai muito além, na verdade, do conteúdo tradicional. A gente está incorporando nos eventos esportivos com algumas dificuldades, a verdade é essa, com algumas dificuldades, algumas linguagens novas. Por exemplo, a Conmebol hoje ela permite, né, e ela credencia para os detentores de direitos um influenciador, dependendo do contrato de cada um, tá? Ela credencia influenciadores para acompanharem o jogo dentro de campo. A primeira experiência foi péssima. Os influenciadores correram para abraçar o jogador que fez gol. Né? E aí, a partir daí, você tem sido mais estritos, etc. e tal. Porque o cara não é um jornalista profissional. Então, ele não está acostumado a ter um comportamento de jornalista profissional. Então, você precisou, né, explicar, enfim, né, não pode acontecer, não pode sair do lugar, você é proibido de sair desse lugar, porque o coitado do fotógrafo que fica lá no campo, ou o câmera que fica lá no campo, o cara não consegue sequer ir ao banheiro, né, porque não pode levantar durante o jogo. Né? Poder? Pode. Pô, tem uma vontade louca de ir ao banheiro, eu não vou sair, só não vou poder voltar. Né? Por quê? Porque você não pode se mexer durante o jogo. Né? É claro que ninguém vai impedir o cara de sair, mas ele não vai poder voltar. Mas o cara não está acostumado com essa prática, ele acha um saco ficar sentado naquele banquinho incômodo, extremamente incômodo, um banquinho pequenininho, baixinho, né? Baixinho, que é para quê? Para que sua cabeça fique na linha daquele LED ali. Né? O LED tem 1 metro, 1,10 m, 90 centímetros, dependendo do LED ou da placa. Tá? Então você senta num banquinho que a tua cabeça fica por aqui assim. Né? E aquele banquinho é baixo, é pequeno, porque não pode ter cadeira dentro do campo, cadeira é um perigo dentro do campo, então não tem cadeira, tem banquinho, o banquinho é muito menos arriscado, etc. E tal. Aquele banquinho de plástico, aquele mesmo, que a gente compra, quebra, só que são mais resistentes se não quebra, senão era um prejuízo a cada jogo. Né? Enfim, né? Então você tem uma série de ações que é feita para você potencializar. Né? E o que aconteceu? Os clubes também começaram a querer, né, e com direito, naturalmente, começaram a querer também trabalhar as suas próprias mídias. E os clubes hoje têm trabalhado as suas mídias. O que aconteceu no primeiro momento? Um certo conflito. Né? Por quê? Porque se o organizador do evento produz o conteúdo e disponibiliza o conteúdo, né? E é isso que acontece hoje, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê 2 formas de produzir conteúdo em campeonatos que a gente vê aqui no Brasil de futebol. Para quem acompanha futebol, quem vê Copa do Brasil, quem vê Copa do Brasil e quem vê brasileiro, né? Nem todos os jogos, mas a grande maioria dos jogos é produzida e transmitida pela TV Globo. Normalmente quem transmite, né, é quem produz o sinal. E para quem vê Sul-Americana e Libertadores, eu no meu caso vejo a Sul-Americana ali como nosso amigo, vê a Sul-Americana, né, a gente vê um sinal, né, a gente vê um sinal de produzido pela própria Conmebol. Tá? Essa é uma forma diferente hoje de produzir, essa é uma forma, na verdade, que veio trazida pela FIFA no primeiro momento, pelo Comitê Olímpico no segundo, junto, praticamente ao mesmo tempo, em que você tem a produção de conteúdo totalmente controlada pelo dono do evento. Tá? Isso é uma vantagem por um lado, é uma desvantagem por outro, porque você tem o dono do evento, o produtor de conteúdo, enfim, mas
para o evento em si, para o resultado final, acaba sendo um resultado que acaba funcionando. Mas o clube, ele precisa também produzir, né? E ele hoje em dia produz, e dependendo do evento, você tem regras, tá? Em que você define o que o clube pode produzir, o que o clube não pode produzir. O clube tem direito a produzir um conteúdo que é impossível de concorrer. E é onde o clube pode se sair melhor na produção de conteúdo. É a produção de conteúdo do vestiário. Só ele pode produzir o conteúdo do vestiário, mais ninguém pode produzir o conteúdo do vestiário. Aquele vestiário que a gente vê, né, para quem está acostumado a ver futebol, né, o pré-jogo, né, aquele vestiário que a gente vê lá com as camisas bonitinhas, coisa e tal, parará, aquele momento é produzido pela produção do evento, pela televisão do evento, né, ou seja, a produtora independente, né, da próprio evento ou da transmissão, é produzido a partir antes que o clube chegue no evento, tá? Então aquele momento de produção do vestiário, né, se você perder aquele momento, você perde o vestiário todo arrumadinho, coisa e tal, você não vai conseguir produzir de novo, tá? E você vai perder o vestiário. Aquilo funciona, tem gente que gosta de ver lá a camisa do Gabigol, etc e tal, a entrevista de chegada, né? A própria chegada hoje passa no pré-jogo, antes do pré-jogo, enfim, tem uma lógica de produção. Mas, pois não, desculpe. Só um minutinho, gente. Antes de passar aqui o microfone, né, queria, se o Falcão, obviamente, não sei como é que está a dinâmica dele, mas a ideia é a gente fazer aqui realmente um papo, então eu vou passar a bola aqui para a Ana Cecília para perguntar. Só pedir uma gentileza a vocês, como isso está sendo gravado para depois ficar disponível no canal do Departamento de Comunicação aqui da PUC-Rio, é importante que vocês perguntem com o microfone para poder captar o som. Beleza? Não era uma pergunta, mas quando você falou da questão da produção, eu pensei nos próprios clubes postando nas redes sociais. Então, eu sou flamenguista, mas eu comecei a seguir um time no TikTok, que é o Sport, por conta da estagiária deles e dela produzindo os vídeos com os jogadores. E esse conteúdo eu gostei muito, e aí eu comecei a seguir um outro time que não é o meu time. E eu sempre assisto os vídeos. Isso é uma coisa muito interessante dos dias de hoje mesmo. E é isso. Obrigado. A ideia, na verdade, é que a gente... o Caralta colocou o nome de palestra, mas eu me propus, na verdade, a fazer um bate-papo, né? Como vocês podem ter visto, eu não preparei uma palestra aqui, foi muito mais a ideia de um bate-papo. Os clubes é uma novidade de um tempo para cá, né? A produção de conteúdo pelos clubes é uma produção importante, né? Tem clubes que são mais organizados, outros menos organizados, alguns o Santos foi um dos primeiros clubes a fazer bem a produção de conteúdo, já fazia uma produção de conteúdo importante, passava na TV, no telão da Vila Belmiro antes, então era uma forma de você entreter a torcida, fazer com que a torcida entrasse antes, que é um dos grandes problemas no Brasil, particularmente, é você fazer a torcida entrar antes no estádio, porque a torcida prefere ficar do lado do estádio, todo mundo sabe disso, né? Fica tomando sua cerveja do lado do estádio, é mais barata, etc e tal, e entra toda ao mesmo tempo dentro do estádio. Isso provoca um problema, que é afunilar a roleta na hora de você entrar, e diminui, na verdade, o ticket médio de consumo dentro do estádio, porque o cara já consumiu fora e não consome dentro. Então, só registrando, o Santos, aliás, foi um dos primeiros a adotar de maneira com padrão mais profissional os canais customizados, né? E também, não só uma forma de expandir, potencializar, como o Falcão disse, a comunicação e, portanto, consumo durante o jogo, ou durante aquela experiência do jogo, que não está só concentrada no tempo do jogo, mas também de expandir uma relação de consumo para além do jogo, né? Então os clubes e, de certa forma, a CBF, FIFA, acordaram para a importância desses bastidores, né?
E, Falcão, eu ia fazer uma proposta. Primeiro, assim, só para esclarecer, a palestra é um nome genérico aqui, como a gente costuma categorizar, mas é claro que é um bate-papo. A ideia é essa. E sendo essa a ideia, eu reforço o convite para que vocês perguntem, comentem, enfim, aproveitando aí a gentileza do Falcão de compartilhar um pouco dessa vasta experiência na cobertura esportiva, em particular na gestão de mídia, na operação de mídia, de comunicação dos grandes eventos esportivos, entre eles Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, Libertadores, né? Se eu não me engano, o Falcão foi oficial de mídia daquela final da Libertadores no Maracanã entre Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, sim. E aí a ideia é que vocês perguntem, né? Mas eu só te pedir, Falcão, se você achar que vale, contar rapidamente como é que funciona essa dinâmica de comunicação, essa operação de mídia, por exemplo, uma partida, né, de uma Copa América, de uma Copa do Mundo, assim, só para a gente ter assim uma perspectiva assim naquele dia, né, como é que funciona. Eu sei que é difícil, que é muito complexo, mas se você puder resumir aí para a galera, eu te agradeço. Bom, vamos lá, né? Um evento, ele se divide basicamente em 6 áreas, tá? Uma área, vamos lá, as áreas de imprensa, que são de imprensa comum a toda a imprensa, né, a detentores e não detentores de direitos. Uma sala de imprensa, normalmente, né, uma sala onde você pode plugar o seu computador, onde vai ter uma energia, onde vai ter internet, né, cabeada, o Wi-Fi, né, e ali você vai poder trabalhar. Tá? Essas salas de imprensa, elas aí começam. Por que a gente precisa também de um jornalista para entender? Né? Porque você entende quais são as necessidades de alguém. Então, por exemplo, as salas de imprensa, idealmente, elas vão ter uma internet, né, que chama simétrica, não sei se alguém está habituado à expressão. Internet simétrica é a internet que tem o download igual ao upload. Você precisa ter, né, o ideal é que você tenha 100 megas de upload e 100 megas de download. Porque o que menos se usa, na verdade, é o download. O que mais se usa é o upload, para você subir matéria e principalmente para subir foto. E o Wi-Fi você faz também simétrico, como backup, tá, em 50 megas. Antigamente o Wi-Fi funcionava somente para backup no primeiro momento. Hoje em dia, com a rede social, a gente usa também, a imprensa também usa para abastecer sua rede social o Wi-Fi, porque é mais simples, obviamente, para trabalhar com um telefone do Wi-Fi do que um cabo, claro. Então a gente precisa hoje ter o Wi-Fi não só como backup, mas a exigência de backup é a mesma. Então você tem ali uma sala mas para você chegar primeiro na sala, a sala é uma das áreas, né? Você tem um primeiro momento, que não é exatamente um espaço, que você tem a área de credenciamento, onde você vai se credenciar. E aí começa um primeiro gargalo, né? Para você credenciar, quem você credencia? Né? Você precisa ter critérios de credenciamento. Vai depender de evento a evento, mas você vai ter critérios de credenciamento. Normalmente os critérios de credenciamento são alcance, né? Importância, tradição do veículo. Quanto maior o evento, mais gente vai estar tentando se credenciar, pedindo credenciamento, e menos credenciamento disponível você vai ter. E aí você vai ter que negar credenciamento, que é uma das partes chatas do trabalho, é você negar credenciamento. Mas enfim, você tem a sala de imprensa, você tem a tribuna da imprensa, que não importa qual seja o evento que você esteja fazendo, qual o esporte que você esteja fazendo, né, ela vai estar colocada na melhor posição possível para você acompanhar aquele esporte. Por exemplo, o Engenhão, né, o Newton Santos, hoje chamado Newton Santos, né, nos Jogos Pan-Americanos, ele teve a tribuna da imprensa no corner à direita de quem olha da tribuna de imprensa. Por quê? Porque é um estádio de jogos, foi um estádio de atletismo naquele evento. O atletismo, a posição nobre é o final da reta dos 100 metros. Afinal, a maior parte das chegadas também vai ser ali. As chegadas vão ser ali. Então, aquela é a posição nobre. Quando você faz futebol, você bota no centro do gramado, né? Então, você bota no centro do gramado. Os estádios são orientados sempre
né, para ter um lado leste, um lado oeste. Teoricamente, eles ficam no sol de um lado, o lado oeste vai ficar na sombra, enfim. Né? Então, a tribuna de imprensa ela vai ser normalmente do lado oeste, que vai ser na sombra. Você vai ter posições sentadas, assim, desse jeito, que a gente chama posição sentada, e posição com mesa. Mesa, obviamente, também é sentada. Só que a posição com mesa você pode acomodar um laptop para você trabalhar. Dependendo do evento, você tem uma televisão para ver o evento, né, para que você acompanhe o evento também na televisão. Jogos Olímpicos você vai ter, Copa do Mundo você vai ter. Então você vê o evento acontecer em campo e você vê na televisão ao mesmo tempo. Você vê o que a televisão está transmitindo. Tá? Vai depender, normalmente você vai estar tendo o sinal puro. O sinal puro significa que você não está vendo aquilo que a gente está vendo em casa. Você está vendo o sinal que está sendo transmitido. Não tem repetição, não tem grafismo, enfim, você vai estar, mas você está vendo ali a sua opção de olhar para a televisão. Você tem uma opção de olhar para a televisão. Mas o lugar também que tem que ser dotado de internet, Wi-Fi, etc. e tal, e aí é uma das dificuldades. Né? É claro que a gente não faz Wi-Fi, a gente só diz para o cara da tecnologia o que é que a gente precisa. Né? O cara da tecnologia se vira. Fazer o Wi-Fi em uma tribuna de imprensa é extremamente difícil. Né? Todo mundo já esteve aqui no estádio de futebol e sabe a dificuldade, às vezes, que tem no estádio cheio de você passar uma foto, etc. e tal. Né? Então, ali é um pouco mais complicado de você fazer. Outra área extremamente importante é a área de fotografia, né? Onde ficam os fotógrafos. Né? Os fotógrafos vão ser alinhados ali, você tem uma lógica, você vai colocar a melhor posição é no corner, né? Não é próximo ao gol, a melhor posição é no corner, onde tem o melhor ângulo para trabalhar. Né? E você vai alinhar ali, a partir do corner, você vai ter as agências de notícias, as grandes agências de notícias. Se você está fazendo um evento mega, como Copa do Mundo, as agências de notícias têm a preferência de ficar perto do corner. A partir dali, depois você vai colocar os outros fotógrafos, aí você vai ter critérios de sorteio, etc. e tal, né? Mas você vai ter ali mais uma posição. E no pós-jogo você tem a zona mista, né, que é a passagem dos jogadores. Né? Eu estou falando aqui a passagem dos jogadores, mas serve para qualquer evento. Tá? A diferença no futebol e nos outros eventos é que nos outros eventos a zona mista normalmente é a saída do campo para o vestiário. Tá? E no futebol é depois do vestiário para pegar o ônibus. Tá? Na verdade a gente fala para pegar o ônibus, mas quando o time é visitante, normalmente o cara deixa o carro dele no estacionamento do Maracanã, ele sai, pega o carro e vai embora. Ele só chega de ônibus e vai embora de carro. Tá? Mas o time visitante, quando ele é local, desculpe, quando é visitante, o cara pega o ônibus. Né? E a coletiva. A coletiva é logo depois do jogo. A FIFA andou fazendo algumas experiências, tá? Com zona mista, e eu trabalhei no evento da FIFA como FIFA Media Officer, como oficial de mídia da FIFA, em 2019. Em 2019 eu trabalhei em Brasília, o Brasil ganhou no colo, como agora a Argentina ganhou no colo sub-20, tá? Não me lembro quem foi que desistiu, e o Brasil pegou um campeonato mundial sub-17, que é praticamente a mesma seleção que está jogando sub-20 hoje. Coincidentemente, alguns jogadores estão lá. Pegou esse campeonato e eu fui trabalhar como FIFA Media Officer. E a zona mista era feita na saída do campo. A saída do campo é melhor por uma série de razões. Você pega o atleta mais quente, tá? Você tem uma resposta mais emotiva do cara na hora de fazer a entrevista. E para a televisão que transmite é muito melhor, porque você pensa, né? No futebol o que acontece? A gente tem um gap razoavelmente grande entre o evento no campo e a primeira transmissão que de fato interessa. O que acontece no futebol? A gente consegue manter a audiência, a televisão consegue manter a audiência, porque o esporte em si, o futebol, ele cria muita atenção e muita expectativa. Mas você tem um tempo muito grande em que você não tem nada acontecendo, a não ser comentário dos comentaristas, repórteres, etc. Acabou aquele flash interview, que é a entrevista ainda no campo pós-jogo, até começar a coletiva vai demorar muito tempo. Então, você fazendo a zona mista imediatamente, você tem uma lógica. Você tem campo, terminou o jogo, tem um flash interview,
Ao mesmo tempo que está acontecendo o flash interview, já está começando a zona mista. Então, do flash interview você vai para a zona mista. Quando está terminando a zona mista, é mais ou menos o momento de começar a coletivo. Você tem tudo numa sequência, você transmite tudo numa sequência. Para a televisão é muito melhor, inclusive por economia. Lembre-se que você está trabalhando satélite. Você está subindo sinal para satélite e você está descendo sinal para satélite, de satélite, né? Então, é uma economia grande se você otimizar o tempo. Então, meu nome é Antônio Jorge, eu sou professor de mídia, experiências e entretenimento. E aí, pegando um gancho do que você falou, de como as marcas começaram a ter uma importância acima, né, do que tinha antes, a partir dos anos 80, tem uma história da Copa dos Estados Unidos que mostra essa preocupação. Ali foi um deslize da FIFA e a evolução. A Brahma era patrocinador aqui no Rio e era aquela campanha da número 1. Então, eles montaram uma ação no estádio, na Califórnia, que parecia uma movimentação de torcedores, todos com uma mão gigante fazendo a número 1. A Câmara da FIFA foi lá e ficou 5 minutos passando aquilo. Depois eles descobriram que era uma ação de marketing. Anos depois, numa outra Copa, a Heineken tentou fazer a mesma coisa, mal começou o movimento, eles abafaram. Então a tensão é cada vez maior e é isso que você estava falando agora, da transmissão ser única e o patrocinador local tentar tirar algum proveito a mais. O caso da Brahma eu conheço bem. Eu cobri a Copa de 94 e quem montou a ação da Brahma, não só a própria Brahma, naturalmente, mas quem deu um apoio grande à ação da Brahma foi a Impress. A Impress foi uma assessoria onde eu fui trabalhar depois, mas eu já conhecia o pessoal da Impress. Eles fizeram duas coisas. Uma coisa que não era um... Perdeu aqui. Alô, esse aqui eu acho que tá. Não perdeu... Não dependia da ação de marketing, que eu não me lembro quem fez essa ação de marketing, é um marketing de emboscada, um bush marketing, né, de emboscada, que é um caso clássico de marketing, estudado fora do Brasil também, é um caso clássico. A Brahma, ela, nas vésperas da competição de 94, ela contratou os principais jogadores do Brasil para comemorarem o gol fazendo assim. Era a Brahma número 1. Então eu não precisava fazer nada. Aquilo não era proibido pelas leis esportivas eu levantar o meu dedo. Mas eu que estava em casa sabia que quando o Ronaldinho levantasse o dedo, o Ronaldão, que na época era chamado Ronaldinho, levantasse o dedo, ele estava comemorando um gol e estava indicando a preferência dele pela Brahma. Essa foi a primeira coisa que ela fez. A segunda coisa que a Brahma fez foi uma jogada do ponto de vista de conteúdo primorosa. A Brahma fez uma das grandes dificuldades que você tem na cobertura de um evento esportivo é o lugar onde você vai trabalhar. Por exemplo, eu trabalhava no JB. O JB era um jornal que dispunha de recursos, apesar das dificuldades que o JB passou depois, e já passava um pouquinho na época, dispunha de recursos. Então, o hotel que a gente se hospedou, na cidade chamada Los Gatos, que hoje se tornou famosa porque é a série da Netflix, na época a Netflix era uma locadora de vídeo, eu vim descobrir isso depois. Essa cidade de Los Gatos ela não tinha infraestrutura nenhuma, então a gente tinha 2 hotéis na cidade. Um dos hotéis era praticamente ocupado pela gente, era um hotel muito pequenininho, e a gente alugou alguns quartos e não tinha sequer um salão de convenções para você fazer isso, para você ter ideia do tamanho dos hotéis. E a gente alugou uns quartos e fez ali uma redação, então a gente conseguia trabalhar no local. O problema era o restante da imprensa, quando não tinha recurso, e aí você precisa trabalhar no seu próprio quarto. O que a Brahma fez? Fez uma jogada, fez um lugar chamado Casa da Brahma. Ela não tinha propriedade. Quem tinha propriedade da CBF à época era a Coca-Cola, que montou uma sala de imprensa no campo de treinamento do Brasil, em Santa Clara. Tinha lá a sala de imprensa, então as pessoas podiam usar, depois do treino do Brasil, a sala de imprensa da Coca-Cola, montada pela Coca-Cola. Até um amigo meu, que eu fiquei amigo dele depois, descobri que foi ele que montou a sala, Celso Schwartz.
Mas a Brahma montou em Los Gatos um lugar chamado Casa da Brahma. A Casa da Brahma se tornou um ponto de referência para quem, né? Assim, minha turma do JB, a gente ficava ali pelo hotel, tomava uma cerveja, coisa e tal, mas o cara que estava sozinho na cidade, hospedado, coisa e tal, ia lá para a Casa da Brahma. A Casa da Brahma era um lugar que oferecia para ele uma sala, onde ele podia plugar o computador dele, tinha inclusive computador se ele precisasse usar. Tinha uma geladeira que ele podia abrir, pegar Guaraná da Brahma, podia pegar cerveja da Brahma, né? Salgadinho, coisa e tal. A Casa da Brahma se tornou um sucesso para as pessoas irem. Mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer, na verdade, é que a Brahma fazia o seguinte: no dia da folga dos jogadores, para quem cobriu uma Copa do Mundo, uma das coisas mais complicadas é o dia de folga, o dia seguinte ao jogo. O dia seguinte ao jogo é um dia vazio de informação. Por quê? Se você dá folga para os jogadores, ninguém quer falar na folga. Todo mundo vai embora. Todo mundo some, coisa e tal, vai sair com sua família, etc. E tal. O máximo que você consegue falar com o cara na porta do hotel na hora que ele esteja falando. A Brahma tinha por contrato que os caras fossem na casa da Brahma e no dia de folga, dia seguinte ao jogo, você tinha 1 hora de pagode na casa da Brahma, onde estava lá o Romário, estavam lá os caras todos contratados. Então, ia a imprensa inteira para a casa da Brahma e era Brahma por todo lugar. Então, a foto do Romário tocando lá o cavaquinho, se for o caso, é com Brahma atrás. Então, era dessa forma que a Brahma, né, do ponto de vista de conteúdo, ela conseguiu uma exposição muito grande. E a outra coisa era distribuindo. Na verdade, a Brahma distribuía ingresso. Assim, os caras ofereciam ingresso, eles davam ingresso para quem quisesse. Os caras falavam para a gente, Falcão, né, falavam para todos os repórteres, se alguém te pedir ingresso, diz para procurar a gente, diz para procurar a equipe da Brahma em tal lugar, coisa tal, na porta do estádio. O que o cara fazia? Quando você chegava lá, o cara te entregava o ingresso e te entregava a camisa, que tinha uma divisão aqui, amarela e verde, e um dedo desenhado aqui no meio, claramente um dedo desenhado aqui no meio. Ou seja, e a mão aqui, para você balançar a mão. Então, te entregava um kit completo, você não tinha camisa do Brasil, tinha ganho a camisa do Brasil, tinha ganho a alegoria de mão, e os lugares eram todos um ao lado do outro, de forma que você formasse bloco. Então, aquilo era um bloco que chamava a atenção, mas a FIFA coibiu, no meio do evento, a FIFA coibiu. Está no finalzinho, agora está falando para... Pois não. Gente, a gente está só com esse microfone provisoriamente. Acho que ele pode fazer a pergunta aqui, você reproduz e... Pois não. Tudo bem, meu nome é Enzo Krieger e eu gostaria de saber de você sobre a Conmebol tentando imitar um pouco que nós temos no mercado europeu. Por exemplo, agora nós temos a final única, nós tivemos uma experiência, por exemplo, em Guayaquil, que não foi das mais agradáveis para o torcedor. Eu gostaria de saber da sua opinião, e também mais para o lado jornalístico, como que isso é visto dentro do jornal, da visão da pessoa que está cobrindo ali, se isso é mais agradável ou não para o torcedor e como que isso pode melhorar. Vamos lá, eu vou te dar uma opinião aqui em termos de organização. Você tem uma final única, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Né? Vai precisar pôr na balança para saber quais são as vantagens ou desvantagens. Uma final em duas pernas, como a gente costuma dizer, né? O jogo de ida e volta, a vantagem é que você tem o evento acontecendo na cidade, né, sede dos seus times. Tá? Em compensação, você tem uma desvantagem em termos de organização. A final única ela permite que você faça a organização com muito tempo de antecedência. Então, você pode fazer a final com muito tempo de antecedência, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso faz com que, para quem esteja diretamente envolvido na organização do evento, aí a gente inclui os patrocinadores. Tá? Os patrocinadores, por exemplo, eles podem planejar ações que não poderiam planejar se você tivesse até a semifinal a indefinição de onde seria a final. Tá? Então, uma das vantagens de você ter a final única é essa. A nossa dificuldade na América do Sul é, naturalmente, a mobilidade, que é uma dificuldade menor do que a dificuldade na Europa. Tá? Como a gente tem menos mobilidade
né, na América do Sul, e como a gente tem um pouco menos, não é menos não, tem menos capacidade financeira, você tem uma dificuldade maior, né, de levar as torcidas para o estádio no momento que você faz uma final única. Tá? Eu acho que a gente ainda está no começo, essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente ainda está no começo para saber se é uma vantagem ou se é uma desvantagem. Para a gente que acompanha do sofá, ver 2 jogos às vezes é mais interessante, né? Mas para a organização é mais interessante fazer uma final única, não tenho dúvida disso. Obrigada, Falcão. Então, queria primeiro dizer que não estou recebendo dinheiro da Coca-Cola, aqui da minha garrafinha cristal, mas queria te perguntar, assim, saia justa, né? Assim, o maior problema ou dificuldade, ou algum caso aí que você tenha enfrentado que acaba, né, tendo um efeito, a gente quer divulgar um evento e tal, e às vezes acaba o tiro saindo pela culatra e acaba dando errado por algum jeito. Enfim, algum imprevisto, ou algum erro no planejamento, ou alguma questão, fator exógeno e tal. Eu queria saber se você consegue identificar aí um caso que te marcou muito, ou alguns, e contar para a gente também como é que você, o pessoal da imprensa, do evento, tentou solucionar esse caso. Vou contar 2 historinhas, então, se vocês me permitirem. Uma saia justa. Quando você começou a falar da saia justa, eu me lembrei de uma maior dificuldade que eu tive trabalhando no evento esportivo, ou pelo menos que eu achei que ia ser a maior dificuldade. Eu nunca tinha visto, costumava dizer para todo mundo que eu nunca tinha visto no estádio, não, pela televisão, o Brasil perder. E se a gente for ver a estatística, o Brasil perde muito pouco. Né? Hoje em dia perde um pouco mais do que perdia, porque os times melhoraram, então é possível o Marrocos ganhar do Brasil, mas há 20, 30 anos era muito difícil você ter um Marrocos ganhando do Brasil, então o Brasil realmente perdia muito pouco. E eu vi o Brasil perder logo num dia mais complicado, que foi o 7-1. Eu estava em Belo Horizonte no 7-1, eu trabalhava no comitê organizador da Copa, como gerente de operações adjunto, e eu acompanhava os Jogos do Brasil. Uma das tarefas que eu tinha era fazer os Jogos do Brasil, porque o gerente de operações, que era o Castelo Branco, que hoje é o gerente de operações da Conmebol, diga-se de passagem, ele ficava sediado no Rio, ele não viajava, e eu viajava acompanhando os jogos mais cascudos, digamos assim. Os Jogos do Brasil, naturalmente, eram os mais cascudos porque tinham mais imprensa. Diga-se de passagem, é curioso, porque Brasil e Alemanha foi o jogo de maior imprensa daquela Copa de 2014. Não foi a Alemanha e a Argentina, foi o Brasil e a Alemanha. E a passagem pela zona mista, num evento da FIFA, ela é tradicionalmente dividida entre 2 partes. Quem fica do lado da imprensa, quem toma conta da zona mista do lado da imprensa, é alguém do comitê organizador local, que era o meu caso. Eu trabalhava com o comitê organizador local. E quem toma conta da passagem dos jogadores pelo lado de dentro da grade, né, é alguém, um FIFA Media Officer, né, é o cara que faz a passagem dos jogadores. E nesse dia, quem era encarregada de fazer a passagem dos jogadores era uma FIFA Media Officer porto-riquenha, que eu não me lembro o nome dela, e ela, por sugestão até do cara ela era o FIFA Media Officer 2, chama FMO 2, né? E o chefe dela sugeriu que ela pedisse a um brasileiro que ajudasse ela a passar o time do Brasil, porque havia uma dificuldade, se imaginava que o time do Brasil não passaria e não falaria na zona mista. Então, o ideal é ter uma pessoa que falasse português para poder falar com as pessoas e ver se elas passariam na boa na zona mista. E aí ela me pediu, eu fui lá passar o time do Brasil, super preocupado, porque acabei ganhando a responsabilidade, e foi relativamente tranquilo. O time do Brasil, depois de tomar aquela pancada no campo, que todo mundo se lembra, né, o time do Brasil demorou algum tempo no vestiário, mas quando passou super tranquilo. E o Júlio César, ele parou para falar com absolutamente todo mundo, depois de ter levado 7 gols, a ponto do ônibus do Brasil foi embora. Isso não é incomum, normalmente fica carro para quem vai fazer exame antidoping, etc. e tal.
né? E ele teve que ir embora depois no outro carro, porque o time todo já tinha passado pela zona mista há muito tempo e não aguentava mais esperar o Júlio César, e o Júlio César lá ainda dando entrevista, parando de repórter por repórter para explicar como tinha levado 7 gols. Né? Isso aí foi quando eu tive mais temor. Mas eu vou contar uma história ao contrário. Lembrando só, Falcão, só para registrar aqui que o microfone já está funcionando. Lembrando que a zona mista é obrigado a passar, mas não é obrigado a falar, né? Exatamente. Então, por isso que se queria que o time falasse. Mas eu vou contar uma história ao contrário. Trabalhando no JB, eu fui cobrir um evento chamado Jogos Mundiais da Natureza. Foi um evento que não foi para frente. Eram jogos esportivos em locais onde você tivesse uma forte valorização da natureza. E o primeiro Jogos Esportivos, Jogos Mundiais da Natureza, foram feitos no Brasil, com patrocínio de Furnas, em Itaipu, tá? Em Foz do Iguaçu, melhor dizendo, né? No entorno de Itaipu, né? Da usina de Itaipu. E a gente cobriu o evento, coisa e tal, todo mundo lá cobrindo o evento, e não é incomum você levar a imprensa, muitas vezes, né? Vou entrar aqui na área da assessoria de comunicação, muitas vezes você convida a imprensa a cobrir, tá? E aí você coloca no pé da matéria, né? O repórter foi a Foz do Iguaçu a convite de Furnas, eu estava lá a convite de Furnas, no Jornal do Brasil, né? E fui fazer, e assim, tinha um dia que eles estrategicamente tinham deixado meio de folga, que eles queriam mostrar aos repórteres, não tinha programação esportiva nesse dia, porque a ideia era fazer com os repórteres um passeio onde esse passeio era conjugado. Você entrava na usina de Itaipu, que é um negócio do cacete, que você entra naquela... de um lado tem água, né, tem a queda, do outro lado, você por dentro da usina, né, vendo, entendendo como funciona a usina, e dali você saía e ia fazer um passeio pelo maior lago artificial do mundo, né, de barco. E aí a gente foi, visitou, coisa tal, parou para visitar uma ilha e eu queria ir no banheiro, que tinha uma casa de pescador, uma casa de morador, e eu falei, posso ir no banheiro? Pode, claro. Aí eu entrei, né? Entrei na casa dele e na casa dele tinha um lampião. E aí eu voltei e perguntei para ele, não tem luz elétrica aqui não? Não tinha celular na época, tá, gente? Então não me culpem de eu não ter fotografado, eu não tinha máquina fotográfica. Falei, aqui na sua casa não tem luz elétrica não? Ele falou, não. Nessa ilha não tem luz elétrica. E aí eu voltei, apesar de ter sido convidado por Furnas, eu fiz uma matéria de que no lago de Itaipu, da maior usina hidrelétrica do mundo, tinha uma casa, né, que não tinha luz elétrica. É a maior usina hidrelétrica do mundo, no lago da maior usina. Obviamente falei com a assessoria, que nada pôde fazer, porque fato que não tem retorno. Só lamento que na época eu não tivesse uma máquina fotográfica, não levei uma máquina fotográfica, coisa e tal, não tinha como fotografar o lampião do cara, fiz só o relato. Se tivesse uma máquina, né, por pior que fosse a qualidade da foto, certamente teria sido uma foto de primeira página, porque era uma coisa extremamente curiosa. E aí é curioso o seguinte, né, a assessoria tem determinadas coisas que ela não tem o que fazer. Né, não há o que fazer, não há justificativa, quer dizer... O que Furnas respondeu? Furnas respondeu, eu me lembro da resposta de Furnas até hoje. Furnas respondeu que era responsável pela geração de energia, mas não pela distribuição. O que não é mentira, o que é fato. Mas é um negócio curioso. De qualquer maneira, gruda em Furnas aquela história. Porque está dentro do território dominado por Furnas, etc. E tal. Furnas, com qualquer esforço, teria iluminado a casa do cara. E o cara não tinha luz elétrica, então lá um lampião. Falcão, eu sei que aqui o ponto central é a operação de mídia, mas aproveitando também a tua vasta experiência como repórter em cobertura de Copa do Mundo, Olimpíada e outros eventos, grandes eventos, disputas esportivas, conta também uma história dessas aí de bastidor legal, interessante, marcante, curiosa, de cobertura de Copa do Mundo. Posso contar uma de Pan-Americano? Pan-Americano a gente tem uma historinha também que a assessoria também não tem o que fazer. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil jogava, o vôlei do Brasil jogava, tinha uma sessão
quem comprou ingresso, vocês são mais jovens, talvez não tenham comprado ingresso ainda para os Jogos Pan-Americanos, né? Mas para os Jogos Olímpicos alguém talvez tenha comprado ingresso ou tenha ido. Vocês vão lembrar que o ingresso tinha sessão 36, sessão 37, coisa e tal. Desculpa, Falcão, te interromper, só para situar. Você estava na comunicação da CBV? Não, ou... na comunicação dos Jogos Pan-Americanos. Tá. Nos Jogos Pan-Americanos eu fazia as duas coisas, tinha os dois chapéus. Comunicação e operações de imprensa. Operações de imprensa, depois assumiu o Castelo, que foi meu chefe depois na Copa do Mundo, hoje é o gerente de operações de imprensa da Conmebol. E o Brasil estava marcado para jogar numa sessão, sei lá, suponha, 32, que era de tarde, e a televisão pediu para trocar. E trocaram a sessão do Brasil, o Brasil masculino, o time de masculino, trocaram a sessão do Brasil para de noite. Então trocaram o Brasil da sessão 32, digamos, para a sessão 34. Era uma sessão, na verdade, em seguida. Então seria, né, era um jogo 4 horas da tarde, passou para 6 da tarde, porque a televisão preferia. E isso é muito comum, tá, gente? Na hora que você faz uns Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos, os horários não são decididos somente pelo comitê organizador. Os jogos são decididos também pela televisão. Tá? Então, quando a gente vê o jogo de vôlei do Brasil naquele horário, né, de 11 horas, coisa e tal, aquilo ali é porque o detentor de direito fez força para que aquele jogo tenha sido decidido naquele horário. Jogos Olímpicos, por exemplo, normalmente a NBC decide o horário e depois os detentores locais decidem, porque a NBC é a principal detentora de direito de um evento, dos Jogos Olímpicos. Mas trocaram o horário. E ao trocar o horário, aconteceu um problema, que era o seguinte: quem tinha comprado de tarde se achava no direito de ir ao Jogo do Brasil, claro. E quem tinha comprado de noite também. E aí o resultado foi o seguinte: foram consultar o jurídico, e o jurídico disse: olha, a gente tem um problema sério aqui, que é o seguinte: todo mundo tem direito de ir, não cabe no Maracanãzinho. E não tem o que fazer. Né? E a gente produziu uma nota oficial, distribuiu a nota oficial, e a nota oficial foi, inclusive, paga também, quer dizer, se pagou é uma solução de assessoria de comunicação. Às vezes você precisa publicar a nota oficial para ter certeza que ela vai ser publicada na íntegra, você usar espaço pago. Né? E aí era uma solução dizendo que todo mundo tinha direito, quem quisesse abrir mão do direito, o comitê organizador devolvia o dinheiro, e a menina do jurídico falou: olha só, isso aqui é um problema, quem não for e quiser processar a gente vai processar e ganhar. E a polícia ajudou, porque a polícia jogou gás de pimenta no público que tentava entrar, que aumentou a confusão ainda, inclusive em criança, coisa e tal. Então não havia o que, não tem o que responder. É assumir a culpa, ponto final. Quero agradecer imensamente aí ao querido amigo Roberto Falcão pela gentileza de ter compartilhado um pouquinho da mais da experiência dele. Lembrar que ele não só é organizador desse livro aqui, Comunicação Estratégica no Esporte, editado pela editora PUC Rio, né? O editor está ali, Felipe Gomberg, professor Felipe Gomberg, outro querido amigo. E, além disso, o Falcão tem justamente, como ele mesmo citou aqui, um capítulo, um texto dedicado, junto com o Leonel Aguiar, junto com o Luiz Léo, dedicado à operação, a essa parte de comunicação em grandes eventos esportivos. Tá? Lembro que também, que para quem quiser depois, o livro vai estar ali, se quiser pegar um autógrafo do Falcão, se for o caso, a hora é essa. Tá? Então, agradeço em nome do Departamento de Comunicação imensamente aí, e, enfim, a gentileza de compartilhar aí essa experiência e essas histórias. Muito obrigado.